O Peregrino, capítulo 11. Depois vi em meu sonho que os peregrinos saíram da terra encantada e entraram no país de Beulá, onde o ar era mais doce e agradável. O caminho era reto e encontraram conforto e restauração por algum tempo. Nesta terra a floração ocorria diariamente, e os peregrinos ouviam o canto dos pássaros e a voz das pombas continuamente. Ali o sol brilhava o tempo todo, pois estava além do vale da sombra da morte e longe do alcance do gigante desespero. Na verdade, nem mesmo conseguiam enxergar o castelo da dúvida. Deste lugar, tinham um vislumbre da terra para onde estavam indo e encontraram alguns habitantes daquele lugar. Os seres resplandecentes caminhavam frequentemente nesta terra, pois ela estava nos limites do céu. Nesta terra, o contrato da noiva e do noivo era renovado. Sim, aqui como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Eles não têm falta de trigo e vinho, pois neste lugar encontram abundância de tudo o que ansiaram durante toda a peregrinação. Neste lugar, ouviram vozes da cidade celestial que em alta voz proclamavam: Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Aqui todos os habitantes do país o chamam Povo Santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada. Enquanto caminhavam nesta terra, eles regozijavam-se mais do que tinham se regozijado naqueles lugares mais remotos do reino para o qual seguiam. Quanto mais próximo estavam da cidade, a viam com mais perfeição. Ela era edificada com pérolas e pedras preciosas, ruas pavimentadas com ouro. A glória natural da cidade e o reflexo dos raios solares fazia com que o coração de cristão chegasse a doer. Esperançoso também teve 2 ou mais sintomas semelhantes. Por isso caíram no chão, clamando: Se encontrarem o meu amado, o que dirão a ele? Digam-lhe que desfaleço de amor. Em seguida, quando recuperaram um pouco das forças e conseguiram suportar essa dor, seguiram seu caminho, aproximando-se cada vez mais da cidade. Havia pomares, vinhedos, jardins e os portões estavam abertos para a estrada. Ao se aproximarem destes lugares, notaram um jardineiro em pé no caminho e lhe perguntaram: De quem são estes vinhedos e jardins? Ele respondeu: Eles são do rei e estão plantados aqui para seu próprio prazer e para a consolação dos peregrinos. Em seguida, o jardineiro os conduziu pelos vinhedos e disse que deviam desfrutar dos deliciosos frutos. Ele também mostrou por onde o rei caminhava e onde eram suas árvores preferidas. Ali pararam e dormiram. Percebi em meu sonho que eles falavam mais durante o sono, neste momento, do que jamais haviam feito durante o restante de sua jornada. E quando questionei acerca disto, o jardineiro me respondeu: Por que você está maravilhado com isto? O fruto das uvas destas vinhas desce tão docemente que faz com que os lábios dos que dormem falem. Então vi que, ao acordarem, se prepararam para subir à cidade. Mas o reflexo do sol sobre a cidade, pois a cidade era de ouro puro, era tão glorioso que não podiam olhar diretamente para ela, mas enxergavam a cidade por meio de um instrumento feito para essa finalidade. Assim que passaram, foram recebidos por 2 homens com vestes que resplandeciam como ouro. Seus rostos também brilhavam como a luz. Esses homens perguntaram aos peregrinos de onde eram. Cristão e Esperançoso responderam. Também perguntaram onde se conheceram, quais foram as dificuldades, perigos, confortos e delícias que encontraram pelo caminho. E os peregrinos responderam para eles. Em seguida os homens disseram: Vocês enfrentarão mais 2 provações para então alcançarem a cidade. Cristão e seu companheiro pediram que os homens os acompanhassem. Eles aceitaram, mas recomendaram: Vocês devem alcançar a cidade mediante a própria fé. Vi em meu sonho que foram juntos até avistarem o portão. Notei que um rio estava entre eles e o portão, mas não havia nenhuma ponte para atravessá-lo e o rio era muito profundo. Ao se depararem com o rio, os peregrinos ficaram atordoados, mas os homens que os acompanharam disseram:
Vocês devem atravessá-lo ou não alcançarão o portão. Os peregrinos perguntaram se havia outra maneira de alcançar o portão. E os homens responderam sim, mas desde a fundação do mundo, somente 2 homens, Enoque e Elias, receberam permissão de trilhar esse caminho, e assim será até que a última trombeta seja tocada. Os peregrinos, especialmente cristãos, começaram a ficar desesperados e procuraram outra maneira de fazer a travessia, mas não descobriram como escapar do rio. Em seguida perguntaram se o rio tinha a mesma profundidade em toda a extensão. Eles disseram não, mas forneceram outra informação, pois revelaram a profundidade do rio depende da fé que alguém deposita no rei da cidade. Eles entraram na água e Cristão começou a afundar, gritando para o seu bom amigo esperançoso: Eu afundarei nessas águas profundas, as ondas passarão todas sobre mim, selá. Esperançoso disse: Seja corajoso, meu irmão, pois sinto os pés no fundo e é sólido. Então Cristão disse: meu amigo, as tristezas da morte me cercam. Não verei a terra que emana leite e mel. Uma grande escuridão e uma sensação de medo sobrevieram a Cristão, e ele não podia ver nada diante dele. Além disso, ficou tão perturbado que não conseguia se lembrar nem falar razoavelmente sobre as bênçãos que havia recebido em sua peregrinação. Tudo o que conseguia dizer era sobre o medo terrível no coração e mente e que morreria naquele rio, sem nunca entrar pelo portão. Também estava muito perturbado com pensamentos sobre os pecados que cometera antes e depois de começar a peregrinação. Além disso, as palavras dele revelavam que estava perplexo por causa das visões de demônios e espíritos malignos. Esperançoso fazia todo o possível para manter a cabeça do irmão fora da água. Entretanto, às vezes, Cristão quase desaparecia, apenas para aparecer novamente quase desfalecido. Esperançoso também tentou consolá-lo, dizendo: Irmão, eu vejo o portão, e há homens esperando para nos receber. Mas Cristão respondia: É a você que esperam. Desde que nos conhecemos, você sempre manteve a esperança. E você também respondeu esperançoso. Irmão, refletiu ele, certamente, se eu estivesse certo, eles viriam me ajudar, mas por causa dos meus pecados, estamos nessa armadilha e fui abandonado. Esperançoso insistiu: Meu irmão, você se esqueceu do texto que fala dos perversos, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Estas dificuldades pelas quais está passando nestas águas não são sinais de que Deus o abandonou, mas são enviadas para prová-lo, testando se você lembrará de sua misericórdia demonstrada a você anteriormente e se confia nele em sua aflição. Vi em meu sonho que Cristão parecia estar concentrado profundamente em seus pensamentos, enquanto esperançoso o animava. Tenha bom ânimo, Jesus Cristo já fez tudo por você. E ao ouvir essas palavras, Cristão exclamou em alta voz: Vejo-o novamente. E ele me disse: Quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Em seguida, os dois tomaram coragem. E depois disso, o inimigo ficou tão silente quanto uma pedra, até que puderam prosseguir na travessia do rio. Cristão encontrou um local em que foi possível ficar em pé e depois percebeu que o restante do rio era raso. Assim eles puderam atravessá-lo. Agora, à margem do rio, do outro lado, viram novamente os 2 seres resplandecentes esperando por eles. Somos espíritos ministradores, disseram, enviados para ministrar àqueles que são herdeiros da salvação. E assim caminharam em direção ao portão. A cidade estava sobre grande monte, mas os peregrinos subiram a colina com facilidade, porque tinham estes 2 homens que os conduziam e os apoiavam. E também Cristão e Esperançoso haviam deixado as vestes mortais para trás no rio. Por isso, subiram com muita agilidade e velocidade, embora o fundamento sobre o qual a cidade estava assentada era mais alto do que as nuvens. Subiram pelo ar, conversando alegremente, confortados, pois concluíram a travessia do rio em segurança e estavam agora acompanhados destes seres gloriosos.
Vinde e vede agora como os peregrinos passeiam. Nuvens são suas carruagens, os anjos o rodeiam. Quem se recusaria aqui perigos enfrentar? Por aquele que lhes provê o celeste lar. Eles conversavam com os seres resplandecentes sobre o esplendor do lugar, os quais lhes disseram que a beleza e a glória do lugar eram inexprimíveis. Ali disseram, é o Monte Sião, a Jerusalém celestial, a companhia dos anjos e os espíritos de homens justos aperfeiçoados. Agora vocês estão indo ao paraíso de Deus, onde verão a árvore da vida e comerão de seus frutos, os quais nunca murcharão. Vocês receberão vestes brancas e caminharão e conversarão diariamente com o Rei por todos os dias da eternidade. Lá vocês nunca mais verão as coisas que viram quando estavam na terra, tristeza, aflição e morte, porque as primeiras coisas passaram. Encontrarão Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, homens que Deus levou antes do mal e que agora descansam em seus leitos, cada um caminhando em sua justiça. Cristão e esperançoso perguntaram, o que faremos nesse santo lugar? A resposta foi, receberão conforto por seu trabalho e alegria em troca de dor. Colherão o fruto que plantaram, o fruto de todas as suas orações, lágrimas e sofrimento pelo Rei por todo o caminho. Receberão coroas de ouro e desfrutarão da constante presença do Santo, pois o verão como ele é. Ali também vocês servirão continuamente com louvor, júbilo e ações de graça àquele que desejaram servir no mundo, mesmo em meio às dificuldades por causa da fraqueza de sua carne. Seus olhos se encantarão com o que virem, e seus ouvidos ouvirão a doce voz do Altíssimo. Lá vocês desfrutarão a companhia dos amigos que foram antes de vocês, e receberão com alegria cada um que chegar depois. Lá serão vestidos de glória e majestade, e acompanharão o Rei da Glória, quando ele vier nas nuvens ao sonido de trombetas, como sobre as asas do vento, virão com ele, e quando sentar-se no trono de julgamento, vocês sentarão ao seu lado, e quando der o veredito sobre todos os que praticam a iniquidade, sejam eles anjos ou homens, vocês terão voz nesse julgamento, porque aqueles eram inimigos do rei e de vocês. Além disso, quando ele voltar para a cidade, vocês retornarão também com o som de trombetas e estarão com ele para sempre. Enquanto passavam próximo ao portão, um grupo de seres celestiais veio recebê-los, e os outros 2 seres resplandecentes disseram a este grupo, estes homens amaram nosso Senhor quando viviam no mundo e abandonaram tudo por seu santo nome. Ele nos enviou para buscá-los, e nós os trouxemos até aqui em sua jornada desejada, para que possam entrar e olhar o rosto de seu Redentor com alegria. Então o exército celestial deu um grande brado, exclamando, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Neste momento, vários trombeteiros do rei também saíram para encontrá-los. Estavam com vestes brancas e brilhantes, e os céus ecoavam com altos sons melodiosos. Eles saudaram cristão e esperançoso com 10.000 boas-vindas, com brados e ao som de trombetas. Feito isto, eles cercaram esses 2 companheiros. Alguns vinham à frente e outros na retaguarda, uns à sua direita e outro à esquerda, para protegê-los de um lado a outro nas regiões celestes. Era como se o próprio céu estivesse descido para encontrá-los. Assim caminharam juntos. E enquanto caminhavam, esses trombeteiros, misturando sua música alegre e contínua, com olhares e gestos, indicavam que Cristão e seu irmão eram bem-vindos em seu grupo e com alegria vieram para encontrá-los. Agora os 2 homens sentiam-se no céu antes mesmo de chegar lá, acolhidos pela visão de anjos e sons das melodiosas canções. Eles conseguiam ver a cidade e pensaram ouvir todos os sinos tocarem para recebê-los. Mas, acima de tudo, pensamentos alegres e calorosos lhe invadiam o ser ao ver sua nova morada e as companhias que teriam eternamente. Nenhuma língua oral ou escrita poderia expressar essa gloriosa alegria. E assim aproximaram-se do portão. Quando alcançaram o portão, viram escritas com letras de ouro as palavras bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas.
A seguir vi em meu sonho que os seres resplandecentes disseram-lhes que batessem no portão, e quando o fizeram, Enoque, Moisés, Elias e outros olharam para fora por cima do portão. A quem foi dito isto? Estes peregrinos vieram da cidade da destruição por causa do amor que têm pelo rei deste lugar. Em seguida, cada um dos peregrinos entregou o seu certificado, o qual receberam no início da jornada. Entregaram os pergaminhos ao rei, e após a leitura ele perguntou: "Onde estão os homens?" E responderam: "Estão do lado de fora do portão." O rei ordenou que o portão fosse aberto, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Vi no sonho que Cristão e Esperançoso atravessaram o portão. Ao entrarem, foram transfigurados e vestidos com vestes que brilham como ouro. Também receberam harpas e coroas, as harpas para o louvor e as coroas como símbolo de honra. Nesse momento, todos os sinos da cidade tocaram novamente para a alegria e ouviram as palavras: "Entra no gozo do teu Senhor." Também ouvi os próprios peregrinos cantando em alta voz: "Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos." Assim que os portões foram abertos para os dois homens, olhei atrás deles e vi que a cidade brilhava como o sol. As ruas eram pavimentadas com ouro, e os homens que ali caminhavam tinham coroas na cabeça, palmas nas mãos e as harpas de ouro com as quais entoavam louvores. Ali havia muitos que possuíam asas, e eles respondiam um ao outro sem cessar, dizendo: "Santo, Santo, Santo é o Senhor." E depois disso eles fecharam os portões. E por ter visto aquele cenário, desejei eu mesmo estar entre eles. Agora, enquanto contemplava todas estas coisas, virei a cabeça para olhar para trás e vi ignorância subindo pelo rio, mas sem enfrentar as dificuldades que os outros dois homens tinham encontrado. Pois havia neste lugar um homem chamado Vã Esperança, um barqueiro, que o ajudou a atravessar com o seu barco. Depois ignorância subiu o morro em direção ao portão, só que ele chegou sozinho, pois ninguém o encontrou para lhe dar palavras de incentivo. Quando chegou ao portão, olhou para cima e viu a inscrição sobre ele e começou a bater, imaginando que entraria facilmente. Mas os homens olharam por cima do portão e perguntaram: "De onde você vem? E o que deseja?" Ele respondeu: "Comi e bebi na presença do rei, e ele me ensinou em nossas ruas." Então pediram seu pergaminho para que fosse mostrado ao rei. Ele procurou em seu casaco, mas não o encontrou. Então perguntaram: "Você não tem?" Ele nada respondeu. Em seguida, conversaram com o rei, mas ele não veio vê-lo. Em vez disso, ele ordenou aos dois seres resplandecentes, que conduziram Cristão e Esperançoso à cidade, que saíssem e acorrentassem os pés e as mãos de ignorância e o lançassem fora. Em seguida, eles o carregaram pelo ar até a porta que via ao lado da montanha e o colocaram lá. Com isso percebi que havia um caminho para o inferno, até mesmo a partir das portas do céu, assim como da cidade da destruição. Acordei, e eis que tudo havia sido um sonho. A conclusão. Contei-te meu sonho, amigo leitor. Vê se podes interpretá-lo a este autor, ou a ti, ou ao teu próximo. Atenta, porém, para não interpretar mal a alguém. Em vez de bem, isso lhe trará confusão. Ao mal interpretar, colherás maldição. Acautela-te para que extremo não sejas. Ao brincar com meu sonho, rindo gracejas. Nem permite que minhas figuras e similitudes ponham-te em zombaria ou contenciosa atitude. Deixa-o aos infantes e tolos, porém, quanto a ti, que com a essência de meu livro possas assentir, põe de lado as cortinas, olha para dentro do véu, desvela minhas metáforas, não as deixe ao léu. Lá, se tens buscado atentamente, encontrarás tesouros para a tua mente. E quando escórias ali encontrares, se ousado, lança-a fora, preserva, porém, o metal dourado.
E se meu ouro em minério estiver envolto, ninguém lança fora a maçã por causa do caroço. Porém, se desprezares tudo como vão, isso me fará sonhar de novo então.